E aí, turma, vamos lá? Direito constitucional para ajudar na preparação e você poder fazer uma bela prova. Hoje a gente vai ver, turma, o inciso 25 do artigo 5º da Constituição. O que fala? No caso de iminente perigo público, a autoridade competente, já vou explicar, tá? E lembrando que ao final vai ter uma questão. A autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então vamos entender primeiro esse inciso. Primeira coisa, turma, a Constituição fala que precisa de um iminente perigo público, tá? Então, havendo um iminente perigo público, aí eu já vi prova com ânimo sacaneante muito grande, dizendo somente o juiz. Então vejam que não, a Constituição não diz que é somente o juiz. Pelo contrário, olha o que ela fala, turma, a autoridade competente. Então pode ser uma autoridade municipal, estadual, federal, tá? Não só autoridade judiciária, pode ser um agente público que no caso de um iminente perigo público, ele tenha que usar uma propriedade, turma, olha só, particular. Então, a propriedade particular, em que pese a Constituição diga no outro inciso do artigo 5º que é garantido o direito de propriedade, a própria Constituição Federal, ela excepciona, ela fala, olha, havendo iminente perigo público, a autoridade competente, leia-se, não apenas o juiz, mas sim a autoridade competente, poderá usar de propriedade particular. Tá? Então vejam que a propriedade particular não é um direito absoluto, a própria Constituição excepciona. E o que mais diz a Constituição? Que é assegurada ao proprietário indenização ulterior, mas tem que haver dano. Então vamos com calma aqui. Lá na desapropriação, quem é meu aluno já sabe que a indenização é prévia. Aqui no inciso 25 da requisição administrativa, a indenização é posterior. Leia-se, ela é depois do uso da propriedade particular pela autoridade competente em caso de iminente perigo público. Perceberam? A indenização é ulterior. E sempre haverá indenização? Claro que não, turma. A própria Constituição condiciona, ela fala se houver dano. Então tem que haver dano para que haja indenização. E essa indenização é ulterior. E vejam, uma prova mais hard, nível mais grave, mais dificultoso, a Constituição não fala que tipo de indenização é. Ela só fala que é uma indenização. Só não especifica. Na desapropriação ela fala indenização prévia em dinheiro. Aqui ela não fala dinheiro. Toma cuidado, beleza? Então bora fazer um exercício. A autoridade municipal, então a gente já viu que pode, até aqui tá beleza, porque não é só o juiz. No período noturno, pretendia fazer uso temporário de propriedade particular, pertencente a Joaquim, diante de uma situação real de iminente perigo público. Olha só, turma, a exceção que a Constituição condiciona para usar a propriedade particular. Mas Joaquim recusou, ou seja, lá o proprietário daquele bem, daquela propriedade, ele se recusou, sustentando inviolabilidade de domicílio. Nós já vimos que a própria Constituição excepciona. Muito embora domiciliado em outro imóvel. Então Joaquim morava em outro imóvel e não deixou a autoridade municipal usar daquele imóvel. E lembre-se, turma, tratava-se de iminente perigo público. Sobre a situação narrada, assinale a alternativa correta. Então, que é a correta, à luz da previsão da Constituição Federal de 1988. Vamos ver as alternativas. Agiu corretamente a autoridade municipal? Ora, era iminente perigo público, a gente viu que sim, até que tá beleza. Pois o iminente perigo público autoriza a utilização de propriedade particular, mediante indenização ulterior e, se houver dano, é a condição. Opa! É a nossa alternativa correta. Vamos ver os erros que contém as demais. A Constituição equipara, para fins de proteção, propriedade e casa, não admitindo o uso temporário de propriedade particular. Aqui estava o erro, ela admite sim, inciso 25. Alternativa C.
É autorizado o uso da propriedade, mas Joaquim fará jus a uma indenização decorrente do uso, mesmo não ocorrendo dano. Não, o dano é condicionado, desculpem, a indenização é ulterior, mas ela é condicionada à existência de dano. Estava errado. A Constituição somente autoriza o uso de propriedade particular pelo poder público no período noturno. Não, ela não fala nem o período. Então pode ser em qualquer período, beleza? Estava errada também. É permitido o uso da propriedade e, diante da situação emergencial, não há previsão de indenização ulterior. Há sim, mas tem que haver o dano. Beleza? Então, turma, espero ter contribuído na sua preparação. A gente voltou a gravar. Conte aqui com o concurso Faro. Forte abraço.